os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia no seu ensinamento a uma grande multidão: tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas. Gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso, eles receberão a pior condenação. Jesus estava sentado no templo diante do cofre das esmolas e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então chegou uma pobre viúva que deu 2 pequenas moedas que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse: em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Façamos um tempo de profundo silêncio, no íntimo do nosso coração rezemos, pedindo que o Espírito Santo nos ajude a compreender tudo que essa palavra tem para a nossa salvação. Rezemos. Amém. Queridas irmãs e irmãos, nós estamos com Jesus hoje em Jerusalém. Domingo passado, nós estávamos com ele na última encruzilhada. Nós estávamos com Jesus em Jericó, onde ele realizou aquele milagre da cura do cego Bartimeu. Na sequência dos textos de domingo passado para cá, Jesus entrou em Jerusalém, conforme a gente celebra no domingo de Ramos, a entrada solene e triunfal de Jesus em Jerusalém. E lá em Jerusalém ele teve já alguns embates. Várias abordagens Jesus recebeu
dos grupos mais expressivos da religião judaica. Os sacerdotes, os mestres da lei, os fariseus, os levitas, vários grupos dentro da religião se incomodaram com essa muvuca que Jesus trouxe para dentro de Jerusalém. O Evangelho de Marcos tem 16 capítulos e a cena que vem depois desta, domingo que vem, a gente termina a leitura do Evangelho de Marcos propriamente. De hoje a 15 dias já é o último domingo do ano litúrgico nosso. Portanto, hoje, domingo que vem, a gente está encerrando a leitura do Evangelho de Marcos. E a entrada de Jesus em Jerusalém, no terceiro ano da sua missão, nesta cena que temos hoje, causa uma grande mexida em todas as estruturas, até hoje, em nós. Deixa-me trazer uns elementos importantes para a gente tomar o texto. A base de toda religião no mundo, todas as religiões, em todas as culturas, em todos os povos, ela tem dois elementos decisivos que caracterizam uma religião. Primeiro é como a humanidade concebe a relação com Deus. Como é que estabelecemos a relação com Deus? E em todas as culturas e povos, todas as religiões, tribos, raças, línguas, essa relação se dá por algum tipo de oferta. Mas também é característico em todas as religiões, culturas e povos a forma com que Deus se oferece aos homens, à humanidade. Os textos de hoje, a primeira leitura, o Salmo, a segunda leitura e o Evangelho, partem desse princípio. Qual é o critério que Deus utiliza para relacionar-se conosco e que tipo de critério Deus estabelece para que nós nos relacionemos com Ele? Jesus faz uma avaliação pesadíssima dos critérios nossos. A primeira leitura, o Salmo e o Evangelho, apresentam para a gente o modelo das 4 viúvas. A viúva de Sarepta, uma viúva pagã, que é abordada por um profeta mendigo, que pede um pão, pede água, enquanto ela vai buscar água, pede também pão. E a viúva diz: rapaz, eu estou aqui catando 2 pedaços de lenha para fazer o último lanche para mim e meu filho, e a gente esperar a morte. E você vem me pedir? O profeta fala: preocupa não, faz como eu te pedi, traz o lanche, depois faz para você e para o seu filho, e não vai faltar. Esse texto é muito forte e já provocou grandes arroubos de pregadores fazendo campanha para arrecadar milhões para as igrejas. No Salmo, tem as viúvas, a viúva como modelo de quem toca o coração de Deus. Deus ampara a viúva e o órfão. No Evangelho tem 2 tipos de viúva. Vamos lá? No Evangelho? Número 9 do seu folheto, Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 38 a 44. Repito, o que está em jogo nesse texto é a sua forma de relacionar com Deus. Que critério nós utilizamos? O que é que mede nossa relação com Deus? O que de verdade conta para Deus e o que de verdade deveria contar para nós? Vamos lá? Naquele tempo, Jesus dizia no seu ensinamento a uma grande multidão. Então não é qualquer coisa. Dentro de Jerusalém, uma grande multidão
dentro de Jerusalém, uma grande multidão fazia um grande e desconfortável movimento. Jerusalém está em cima de uma montanha cercada por uma enorme muralha e dentro da cidade ainda uma outra muralha com um aterro, uma terraplanagem gigantesca, uma área bem maior do que esse terreno todo da igreja, que é a esplanada do templo. No topo do Monte Sião, a esplanada do templo. Jesus com uma grande multidão. Quando os evangelhos falam de multidão, usam comumente uma palavra grega, laos, que significa literalmente amontoado de gente, sem identidade. Cultural, religiosa, econômica, moral, ética, social, sem nada. E Jesus está em Jerusalém com uma grande multidão e ensinando. Imagine o impacto disso. E por falar em ensino, enquanto eu estou pregando, o padre Ademário está aqui no corredor, atendendo as confissões. Se alguém necessita, procure. Qual é o conteúdo do ensinamento de Jesus a uma grande multidão? Multidão, quando você ensina a ela precisa de exemplos objetivos. Com multidão você não ensina conceitos abstratos e teóricos. Multidão você impacta com exemplos. E Jesus vai recorrer a uns exemplos extremamente desconfortáveis para nós. Vamos lá? Vamos ao conteúdo. O que é que ele ensina para a multidão? Leia. Tomai cuidado com os doutores da lei. Doutores da lei, lei com L maiúsculo. Era um tipo de irmandade ou uma confraria religiosa que em Israel eram os fiscais da religião. Os fariseus eram os propagandistas da religião, os divulgadores da fé, e os doutores da lei eram os fiscais. Eles tinham como base de regulação da vida das pessoas os 5 primeiros livros da Bíblia, chamado livro da lei, o Pentateuco. A constituição do país de Israel são esses 5 livros. E Jesus fala para a multidão, tome cuidado com eles. Jesus já está caçando confusão, né? Imagine. Vamos lá. Tomai cuidado com os doutores da lei. Por quê? Leia. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas. Gostam dos primeiros cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso eles receberão a pior condenação. Por isso eles receberão a pior condenação. Você pode imaginar essa cena. Jesus numa área mais ampla da cidade santa, Jerusalém. A multidão curiosa escutando Jesus. E esses grupos, essas confrarias religiosas entrando e saindo do templo na sua escala. É o mesmo que o padre, os cantores, os levitas, os ministros, os leitores entrando e saindo. Os grupos que serviam. E passa um grupo desses, o topo desses grupos eram os doutores da lei, porque os doutores da lei cabia a eles também fiscalizar o comportamento dos sacerdotes. E Jesus ensina para a multidão uma confraria dessa, entrando, uma indo para o templo, é hora da sua equipe ajudar no templo, uma outra saindo, todo bonito, vistoso, com vestes, franjas, uma beleza, uma imponência, e Jesus fala para a multidão,
Tome cuidado com essa turma do templo. Cuidado com essa turma que está muito dentro da religião, muito dentro do templo. Cuidado. E faz a lista do que envolve essa multidão escrava da vaidade. Roupas vistosas, cumprimentos nas praças públicas, primeiras cadeiras, melhores lugares nos banquetes, mas devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. A viúva na Bíblia é o modelo por excelência da pessoa que não tem absolutamente nenhuma coisa na vida senão um estado de vulnerabilidade total. Da tradição judaica, e também muitos povos e culturas têm essa lei, a lei do levirato, que vem do verbo latim levir, que significa cunhado. Eu caso, eu morro, os meus irmãos têm o direito de pegar a minha esposa como propriedade junto com os bens. A mulher é proibida de ter bens. Então, se eu morri, deixo uma esposa, é direito natural dos meus irmãos pegarem os meus bens. A mulher vem junto com os bens. Então, na Bíblia, a viúva é símbolo de dependência total. Não é à toa que no Salmo ela está junto com o órfão, a viúva e o órfão. A mulher não podia ter propriedade, era tomado tudo e ela própria era um bem. E Jesus fala que os mestres da lei conseguem entrar na casa delas, fingindo fazer longas orações e devoram as suas casas. Modelo daquela religião hoje que cresce às custas da desgraça alheia. Hoje tem muitos pregadores, padres, pastores, líderes religiosos que se enriquecem devorando as vítimas. Está doente, cola na casa da pessoa com longas orações e pedindo, devorando. Isso existe? Mesma coisa. A viúva que é símbolo dessa vulnerabilidade, do estado de fragilidade. E os aproveitadores religiosos que se fazem presentes, mas devoram. E Jesus diz que o grupo da elite religiosa de Israel vai receber a pior condenação. Olha, eu vou fazer uma pergunta também a mim, mas uma pergunta que o texto faz a mim e a você. Uma pergunta extremamente desconfortável, que eu te peço que você não responda, mas que você peça a Jesus para te ajudar a encontrar a resposta da sua vida. A pergunta é, também nós quando viemos ao templo e voltamos, Jesus olhando para nós, o que é que ele fala para os outros sobre nós? Que opinião tem Jesus sobre nós? Religiosos, frequentadores do templo. Jesus está falando para a multidão, que é a ralé, a escória. O que Jesus fala sobre nós para a escória da sociedade, também para a escória religiosa hoje, para aqueles que as igrejas não aceitam, desprezam, discriminam, o que Jesus fala para eles sobre mim, sobre você? Repito, não caia na loucura de você dizer o que ele responde. Peça a ele para dizer a você o que ele responde, vai ficar melhor. Corre o risco da gente ter uma opinião sobre a gente mesmo que não corresponde à realidade.
é melhor permitir que ele faça a avaliação. Porque senão nós não experimentaremos o que vem agora. Vamos ver? A graça. Agora muda de cenário. Jesus estava em Jerusalém. Agora ele passa para dentro do templo. Versículo 41. Jesus estava sentado no templo, atitude de mestre, diante do Cofre das esmolas. Diante do cofre das esmolas. Leia. E observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Jesus não sossega, né? Imagina. Ele quer ensinar, mas ele procura os melhores lugares porque ele precisa de ilustração. Ilustrou para a multidão os mestres da lei, vistosos, imponentes, entrando e saindo do templo. Agora ele entra para o templo e vai para perto do comportamento das pessoas, como se aproximam do cofre. Ele observava o comportamento dos ofertantes. Observava como a multidão depositava as suas moedas no cofre. Leia. Tinha dois comportamentos curiosos. Leia. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Superlativos, não é? Muitos ricos depositavam Grandes quantias. Então chegou uma pobre viúva que deu 2 pequenas moedas que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse, brada toda a igreja, em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Deixa-me ilustrar com um dado que a gente não sabe nos dias de hoje. O Templo de Jerusalém é construído sobre uma esplanada enorme no topo da montanha. E ele tem muralhas gigantescas de apoio para esse aterro da esplanada. O Muro das Lamentações é um desses. Lá em cima era tudo parte de culto. E embaixo tem as galerias embaixo dessas construções, as galerias onde funciona a parte administrativa do templo. E no alto desta muralha, como aqui, os cofres. As pessoas passavam e na beira da muralha haviam os cofres, que eu fiquei impressionado com isso. Os cofres eram feitos como um grande funil, vários cofres com uma boca de funil, com um bico que descia até a galeria subterrânea, onde ficavam as equipes trabalhando para o templo. A boca desse cofre era enorme, de material que o som repercutia muito, bronze principalmente. Então você pode imaginar aquela boca enorme do funil. O funil tinha um bico que descia em forma aspiral, que as moedas desciam cantando. E as pessoas vinha uma comitiva, um grande comerciante com a sua família, com seus filhos, genros, noras, netos, as esposas. Todos subiam para a parte do templo, cada um ficava diante de um grande funil do cofre. Lá pelas tantas, o chefe da família dava o sinal e todos jogavam as moedas. E aquilo provocava um barulho que tudo no templo parava. Era um barulho que tremia. Era um espetáculo. Você pode imaginar a desproporção entre esse espetáculo de muitos ricos oferecendo
muito, e chega uma pobre viúva, que é considerada como propriedade alheia, com 2 moedas que não valem quase nada. A gente sabe na nossa língua popular que quanto menor o valor da moeda, mais barato é o material de que ela é feita, não é? Nossa 5 centavos que é feito de um latãozinho mais chulo. Se cair 5 centavos ou cair R$1 faz bem mais barulho. Então você pode imaginar o impacto dessa viúva. Muitos ricos passando e todo mundo parava, agora a família tal, depois a família tal, depois a família tal, e era uma competição. Aqui no Goiás seria mais ou menos o nosso leilão na festa junina. O barulho da doação. Chega uma viúva, joga 2 moedinhas, o povo faz assim para escutar e ri, debocha, tadinho. O que isso aí vai agradar a Deus? O segredo que Jesus conta para nós é que o que tocou o coração dele foi a oferta insignificante da viúva, porque ela deu não do que tinha de sobra, mas tudo aquilo que possuía para viver. Deixa-me apresentar a segunda pergunta desconfortável desse texto para nós hoje. Que avaliação Jesus faz da minha e da sua oferta? Não é da quantidade, mas da qualidade interior com que nós doamos. E pelo amor de Deus, não façamos desse texto um instrumento para campanha para melhorar o dízimo da igreja, que é muito pouco. Aplique esse texto não só na oferta da missa ou do dízimo, mas aplique esse texto no seu casamento, na sua família. Tudo que nós fazemos em nossa vida é oferta de nossa vida, não é? A maneira como nós nos comportamos no trânsito é oferta da nossa vida. A maneira como cuidamos do lixo da nossa casa é uma oferta da nossa vida, não é? A maneira como utilizamos a água, a maneira como nós fazemos compra no supermercado e com alegria trazemos essas compras, guardamos e fazemos um almoço no domingo e reunimos os filhos. Damos o melhor. Quantos pais perdem a saúde trabalhando igual um jumento, um cavalo, para dar alto padrão para os filhos, mas não tem isso aqui de paciência na hora do almoço. Isso existe? E fala, por que esses meninos nunca deu valor ao que a gente faz? Por que essa família nunca foi unida? Perdi minha saúde dando tudo. Por que nem reúne mais? Por quê? O volume da oferta foi grande, mas a qualidade interior foi insignificante. Quantos jovens que rompem com família, que fala, lá em casa a memória que eu tenho é que era uma tortura a convivência lá em casa. Eu escutei domingo passado uma coisa que me tocou muito o coração. Alguém contando na porta da igreja, que está aqui na missa, dizendo que lá em casa a gente não chama os meninos para o almoço, a gente canta. A hora que o almoço está pronto, a refeição está pronta, a gente canta e eles vêm correndo. Pensa na lembrança, quando esse pai e essa mãe morrer, essas crianças vão falar da saudade do papai e da mamãe que cantavam para encantar a gente para a refeição. Fiquei o dia inteiro com aquilo, escutando um pai e uma mãe cantando para chamar os filhos para a refeição. Quantos pais e mães que não dão conta de fazer outra coisa senão perder a saúde e dar o melhor na mesa e no guarda-roupa, mas no semblante é sempre o pior. Isso existe? Muito? Esse é o segredo de um Deus que não responde à nossa oferta. Porque não é a quantidade, mas a qualidade interior. A oferta que agrada a Deus, ela não
faz barulho. Hoje nós vivemos tempos em que as pessoas dependem do barulho da oferta que elas fazem. Isso não significa não ter limite e disciplina. Filhos que não têm limite de doação. Também dizer não é uma oferta. Também dizer não por aqui não é o caminho, é uma oferta. Também ter coragem de dizer para o outro, você está no caminho errado, o que você faz não agrada a Deus, como Jesus falou dos mestres, dos doutores da lei. Essa oferta não é simplesmente ser simpática e agradável o tempo inteiro. Ele está ensinando no templo, ele está avaliando o comportamento dos ricos, avaliando lá dentro do templo, avaliando o comportamento dos doutores da lei lá fora. Essa viúva que a gente vê na primeira leitura, no Salmo e agora no Evangelho, essa viúva ela é símbolo do que Jesus se identifica. Ele vendo essa viúva colocar 2 moedinhas insignificantes, olhe para cá, para a cruz. Eu fico emocionado por falar disso. Daqui um pouco, Jesus, imagem desse sofrimento e desse abandono da viúva, escória do mundo, na cruz, daqui um pouco você será beneficiado por essa oferta que ele realizou na cruz de si, quando você vai receber 2 moedinhas do altar, o seu corpo e sangue, o pão e o vinho, oferta dele para a sua salvação, para te curar, para te salvar, para te ensinar a doar-se, para te ensinar a recuperar no seu coração aquela medida que talvez você perdeu. Repito, essa forma de Jesus doar, ela traz também rejeição, trouxe. Não é todo mundo que quer isso, não. Tem filho que não quer o amor. Tem genro, tem nora, que não quer o amor, só quer o dinheiro. Mas Jesus não se recusa a dar a vida. A oferta que agrada a Jesus, ao Pai e ao Espírito Santo, é uma oferta que não vem acompanhada de reivindicação. Vocês me desculpem, não estou falando de dinheiro, nem de dízimo, nem de oferta na missa. Eu estou falando do quanto, escutando os padres jovens, quantos padres têm desabafado assim, perdido o encanto com a missão de padre e dito que não dá conta de lidar com o tipo de comportamento das pessoas que doam, que ajudam a igreja com o tempo, nas pastorais, nos movimentos, mas o que reivindica e exige do padre é desproporcional ao que o padre dá conta. Hoje, se o camarada, ou ele se empolga e se encanta com o deslumbre da vaidade, do dinheiro e da bajulação, e não tem coisa mais fácil para enganar as massas do que bajular as massas, mas se o padre não for varão hoje, ele não vinga, não. Como não vinga uma família se o marido e a esposa não forem varões, varoa? Não vinga, não. É impressionante o quanto tem gente que ajuda na igreja, na família também, mas cobra um preço alto demais. Cada vez que doa um pouquinho de si ou dos bens, cobra um tipo de reconhecimento, um tipo de funcionamento, inclusive, da igreja ou da casa. Reivindica que as coisas devem estar em função dela. E quantos padres, nós também, fazemos, doamos, mas reivindicamos que as coisas devem estar em função de nós. Isso também existe. Fazemos dos outros massa de manobra.
Transformamos a religião num grande comando que não passa de fachada externa, que trazem para nós a pior condenação. Como é que pode eu estar no templo por conta das coisas de Deus, por conta da lei de Deus, fazendo as coisas de Deus, do jeito que eu interpreto a Bíblia, ao pé da letra, e Jesus dizer, vai receber a pior condenação? Como é que pode? Irmã, irmão, o Senhor quer mais do que o seu dinheiro no dízimo e na oferta. O Senhor quer a oferta de seu coração, de sua vida, de seu amor, de sua paciência, de seu perdão. Olhar para a cruz hoje e dizer a Jesus, dá-me a mansidão daquela viúva, dá-me a simplicidade daquela viúva, dá-me a coragem de doar para o meu casamento e para a minha família o que eu estou escondendo e dizendo que não tenho mais nada. Tenho sim, Jesus. Eu ainda tenho muito amor, muita paciência, muito perdão, muito silêncio, muita escuta para doar para a minha família. Dá-me a coragem de doar-me, Senhor. Dá-me a perseverança que eu estou perdendo, Senhor. Incline a sua cabeça, feche os olhos. Peça a Jesus para dar a você a graça. Dar a você a graça de receber a doação que Ele faz hoje a você. A doação do próprio corpo e sangue que Ele oferece no altar, para ser o remédio que te salva, que te cura. Peça a Jesus que, por esta palavra e pela Eucaristia que você vai receber, que Ele capacite você, que Ele qualifique você, para que você volte para a sua casa, para o seu trabalho amanhã, com novo vigor para doar-se, para dar-se em amor, em perdão, em alegria. Fale com Ele. Tenho esperado este momento. Tenho esperado que estivesses assim. Tenho esperado que me fales. Tenho esperado que viesses a mim. Eu sei bem o que tens vivido.